Número 72 é um salmo, é uma oração, na verdade, esse salmo. Todos os salmos são uma oração, mas esse é uma oração que ou foi escrita por Salomão ou pelo rei Davi, quando da coroação de Salomão. Mas esse salmo ele traz essa questão messiânica do reinado de Jesus, aponta, né, para o reinado de Jesus, que era um reino ideal, mas ele é um salmo aí que, como se fosse o fim da história de Davi, também, fim das orações de Davi. Salmo 72, aí é que para frente vários salmos não são de Davi, são de outras pessoas, mas esse finalzinho aqui, o Salmo 72, é como se fosse um fechamento, e essa oração para aquele que viria, no caso seria Salomão. O Salmo é dividido em o verso 1 ao 4, a justiça do rei, o 5 a 11, a adoração da grandeza do reino, a compaixão pelos necessitados, o 12 a 14, e a prosperidade universal, o 15 a 17, e o finalzinho aí, 18 a 20, o, a gratidão e o louvor do rei. Então vamos lá, o verso 1. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Então ele traz essa ideia, por isso que ficou, alguns dão autoria para Davi, outros para Salomão. Salomão também tem essa linguagem, Provérbios a gente vê isso sobre o filho do rei, mas talvez seja de Davi isso aqui. Ele usa a palavra Elohim, trazer a justiça, um governo correto, decisões que sejam imparciais, e traz aí essa questão da ordem social, porque uma vez que o rei ele é visto como uma pessoa com um juízo, e ele tem um julgamento justo, ímpar, um julgamento sem influências, ele acaba fazendo algo bom. O reinado de Davi era assim. Davi era algo excepcional como rei, porque ele tinha essa questão de olhar para o pobre e o necessitado, assim como Jesus. É, Se a gente olhar hoje, o papel do político na sociedade está infinitamente distante de tudo que deveria ser o correto e justo. Mas o nosso papel é orar, orar pelos nossos governantes para que Deus conceda a eles esse julgamento, a justiça, porque quando nós oramos pelos nossos políticos, autoridades em si, não importa qual, nós trazemos a esperança de que a presença de Deus de alguma maneira mude alguma coisa que não está no caminho. Que ele julgue, o verso 2, julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Traz de novo aí essa questão de retidão, justiça, integridade, sem comentários. E essa questão da fidelidade moral. A, a Bíblia traz essa questão, né? Um governo justo, proteger quem é mais vulnerável, o papel de quem tem autoridade é exatamente isso. Ele tem um papel é, para aqueles que são menos afortunados ou aqueles que são mais vulneráveis. Eu digo isso como professor. Eu vejo meus alunos como são vulneráveis com relação a tudo. Então, nosso papel é não só ensinar, mas também é, mostrar para eles algumas coisas que têm valores, valores morais, valores éticos, valores é, que tragam um juízo mais sensato. Assim o policial, assim o político, o pastor, todo mundo.
que exerce alguma autoridade, nos cabe, né, trazer esse entendimento. Então, olhar sempre com equidade, não olhar aquele que tem mais dinheiro ou que pode me. Nossa, esse aqui tem mais influência. Infelizmente, a gente sabe disso e isso é bem visível, né? Às vezes as pessoas tratam um de um jeito, outro do outro, dependendo onde você mora, dependendo do que você faz, dependendo do que você tem. É uma pena, mas a gente vivencia isso em qualquer lugar, em todas as instâncias, infelizmente. Seja em qualquer meio, a gente percebe essa diferença. Lógico que, graças a Deus, não é todo mundo, há raríssimas exceções nesse caso, que nós sejamos uma, né, em nome de Jesus. E aí, o verso 3: os montes trarão a paz ao povo, também as colinas trarão com justiça. Ele faz uma metáfora aí, o shalom, a paz, né, essa ideia de bem-estar, de prosperidade, de integridade, de harmonia, de plenitude. Então, ele fala do monte aí como alguma coisa imponente, algo que já está lá, algo firme, algo concreto. Ele traz a paz para o povo. O monte era aquele lugar que dificultava o inimigo de entrar para atacar uma cidade. Então, tinha as barreiras naturais que já facilitavam a proteção desses lugares. E o salmista, ele traz isso. Ele coloca isso como na nossa vida, a nossa rocha é o Senhor Jesus e ele é nossa proteção. Ele que traz o nosso shalom, o nosso bem-estar, a nossa prosperidade, a questão da integridade e a harmonia aí. A, sempre o monte estava ligado à bênção, Monte Sião. A poesia hebraica, ela sempre vai utilizar da montanha aí para representar essa estabilidade, essa permanência até da localização da terra de Israel. Os montes trarão a paz. Né? Toda a criação ela traz isso em torno aí. O verso 4: julgue ele os aflitos, o povo, salve os filhos do necessitado e esmague o opressor. Aí, esse é o dever do rei. Qual que é o dever da autoridade? Defender os vulneráveis. No caso aqui, ele coloca defender os pobres, salvar os necessitados e mais ainda, agora ele vai além, e esmagar o opressor. Então, assim, quem é o opressor da humanidade hoje? Não precisa ser muito inteligente para saber quem são os opressores, mas eu vejo assim, nós, o cristão, nos cabe realmente a oração e não replicar aquilo que não é verdade. E então, assim, o cristão hoje, o nosso papel é falar do amor de Jesus. E isso que nos impele a viver, dar um bom testemunho e esperar no Senhor. Então, a autoridade, o político, no caso, aquele que tem essa autoridade de poder fazer leis que beneficiam a população, eu vejo como essa escala 6 por 1 estava vendo os pais dos meus alunos, eles trabalham sempre nessas lojinhas assim, e no comércio, então eles têm um dia de folga e nunca é no domingo, quer dizer, trabalham. Eu falo assim, gente, assim, a pessoa vai ter 2 dias, eu vejo por mim a oportunidade de ter 2 dias de descanso para fazer tantas coisas, até na obra de Deus, na casa de Deus, na igreja, alguma coisa. E aí você vai ver essas pessoas que nem têm um dia direito. A verdade é essa, porque esse domingo ele trabalha, se ele pegar uma folga na terça, aí, lógico, aí as pessoas falam assim, pela ignorância.
vai quebrar isso, vai quebrar aquilo. Assim foi quando Getúlio Vargas fez a CLT na década de 40, assim quando veio o 13º salário, e assim por diante. Infelizmente, o processo, esse sistema acaba corrompendo o direito da pessoa viver melhor, e é tudo que o diabo quer, esmagar as pessoas. E aí são discursos errados e pode pensar. Quem não quer ter 2 dias de folga e ter direito? A questão do PJ nada mais é isso, tirar todo o direito que a pessoa podia ter de horário de descanso, dela trabalhar e tudo. Porque no final parece até que ganha mais, mas depois, se olhar bem, mas tudo isso é uma questão mesmo de olhar, de ler, de estudar, porque a gente vê que o inimigo, ele subjuga a humanidade que não dá tempo dela pensar. O que eu quero dizer? É que quando você vive uma vida muito mecânica, trabalha para um proletariado que produz, 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 ele nunca tem tempo de pensar, contemplar. E aí a palavra de Deus fala tanto de contemplar, a gente fala como é que alguém hum, pobre ali, é isso que Deus traz. Davi era bem legal, porque como é que um pobre vai poder dizer assim, peraí, agora eu vou sentar na minha rede, vou contemplar a natureza, contemplar a criação do Criador. Tá, brincadeira, né? Então, assim, a gente olha e que Deus realmente, em nome de Jesus, intervenha na nossa política no Brasil e naqueles países que ralam com isso, e não são poucos, que possam a humanidade ter um tempo para adorar, para dizer assim, nossa, porque às vezes a pessoa trabalha, trabalha, chega em casa, vai ligar um jornal, vai querer assistir TV, deixa eu descansar um pouco. E aí enche a mente de algo que não traz nada de bom, muitas vezes, então, não descansa. Ela foi fustigada o dia inteiro e chega de noite, aí ela enche de informação que não acrescenta nada à vida dela. Não tem, porque realmente ela não tem tempo. Depois deita, dorme, no outro dia a mesma coisa. Não é aquilo lá, nossa, deixa eu só parar, colocar um louvor, mudar a atmosfera, mudar o ambiente, porque ela sabe que ela vai ter tempo. E sem falar, né? E isso eu falo do trabalho, e as pessoas que pegam um ônibus assim, que leva 1 hora no ônibus, 40 minutos, ou isso só para ir e voltar, e as pessoas perdem no mínimo 2 horas no transporte público, ou mais. Então, se a pessoa trabalha 9 horas por dia, 8 horas por dia, são 10. Então, assim, alguma coisa não está certa. E é isso que o Salmo, eu gosto muito de Salmo porque ele traz essa justiça social. É, todos os salmos de Davi, ele traz essa justiça social. E aí ele chega, né, no verso 5 aí, e ele permanecerá enquanto existir o sol, enquanto durar a lua através das gerações. Então alguém tem que temer aí. Se o sol existe, Deus existe também. E ele vai agir com poder e força. Por maior que seja um discurso de alguém, e a gente já viu isso aí, a Deus traz essa linguagem hebraica, ela traz essa permanência do governo ideal através das gerações, que olha para todo mundo. O governo ideal é aquele governo onde Jesus traz presença, não é um discurso religioso, um discurso moralista que muitas vezes não é a realidade das pessoas que falam, mas é uma vida que realmente está preocupada com a mudança, a transformação na vida das pessoas. E aí ele continua, o verso 6: seja ele como chuva que desce sobre a campina, ceifada, como aguaceiros que regam a terra. O salmista ele traz assim como a agricultura ela floresce só pela água da chuva, que não depende do homem, depende de Deus.
ela renova a vegetação, favorece o crescimento. Assim é um rei que olha para a humanidade, que ele intervém e ele olha e fala: não, vamos fazer alguma coisa que faça florescer de novo a alegria desse povo. E aí, o verso 7, floresce os seus dias o justo, e haja abundância de paz, até que cesse de haver a lua. Então, aí é algo já apocalíptico, ele vai lançar para Apocalipse ali o sol e a lua, que vão desaparecer, mas aí, antes disso, o justo deve florescer, é, a florescer, o parash, florescer, brotar, prosperar, é, é, a riqueza nossa não é só naquilo que a gente enxerga, mas é onde uma sociedade justa cria condições de todo mundo ser abençoado. Não é só o meu grupo, não é só a minha bolha, não é só a minha comunidade, é todos. É isso que é interessante, porque o, o religioso ele lida com temas, ele está sempre discutindo temas. Se é a favor ou contra, se é a favor ou contra. O justo, ele não discute temas, ele ajuda vidas. O cristão, ele olha vidas, não vê temas. Você vai ver a diferença do cristão pro religioso é nessas horas, porque as vidas precisam do amor do Pai, mas o religioso está tão preocupado em provar que o tema dele é mais importante que ele esquece que aquela vida que foi fustigada, foi machucada, foi envergonhada, precisa do amor de Jesus e não o chicote na mão do religioso. Mas amém, que Deus possa nos orientar com relação à graça de Jesus. Tema nunca é bom, nunca traz nada e nunca acrescenta nada para as nossas vidas. Que a gente não perca tempo com temas, mas com a graça de Jesus, porque tem pessoas que precisam do amor do Pai, são aí no mundo, mulheres que são abusadas, que apanham, que são odiadas, pessoas que por causa da sua cor da pele são envergonhadas, humilhadas, pessoas que por causa da sua questão financeira não são ouvidas, são desprezadas e assim por diante. Essas pessoas que a sociedade eh, deixa de lado, são essas pessoas que o cristão deve ajudar a crescer, a florescer, a frutificar. Esse é o nosso papel, ajudar as pessoas a encontrar o caminho do Senhor. E aí o verso 8 ele fala: domine ele o mar e o mar desde o rio até os confins da terra. É uma expressão aí que indica o domínio. O plano é amplo, não tem essa questão de é até aqui, ó, a nossa influência até aqui. A influência do cristão, isso que é tão legal. Nós não somos judeus, nós não somos muçulmanos, nós não somos de uma região, de um povo, nós somos de Deus. Então, não existe fronteira geológica para o cristão. Geográfica, não existe barreira geológica, não existe fronteira geográfica. Nós somos cristãos, nós levamos o amor de Jesus, não é uma bandeira de um país, porque nós não temos bandeira, isso que é o mais importante. O cristão esqueceu que ele não tem bandeira, porque a nossa bandeira é Yahvé em si. O Senhor é nossa bandeira, Ele é o nosso libertador. Então, se eu tenho que carregar uma bandeira, é só essa que carrega a bandeira de Deus, não de temas. Então, o verso 9 ele diz lá: curvem-se diante dele os habitantes do deserto e os seus inimigos lambam pó. Então, o salmista aqui, ele traz, né, a ideia aí, o termo hebraico aqui indica os povos nômades,
nas regiões áridas ali do sul e do leste de Israel. A ideia é que esse povo distante reconhecerão esse rei. Então, olha só, a fama de Salomão ultrapassou as barreiras geográficas. As pessoas iam, a rainha de Sabá saiu lá da África para ver, olha, eu ouvi falar do seu reino, eu quero saber o que é isso aqui. Nabucodonosor mandou espias ir para Israel, mesmo um povo que já estava destruído, para ver como é que era isso. Então, essa é a ideia. O verso 10: pague-lhe tributos, reis de Társia, das ilhas dos reis de Sabá, olha aí, e Seba, e lhe ofereçam presentes. Então, essas regiões eram conhecidas por a riqueza, Sabá, Seba, porque tinham muito dinheiro, e elas eram muito prósperas, e elas deveriam pagar tributos aí. A tradição cristã aí relaciona esse versículo com a visita dos magos ao menino Jesus. E o Salmo 72, né, nem mostra que os reis eram três aí, mas eles trazem essa ideia. O verso 11: e todos os reis prostrem perante ele, todas as nações o sirvam. Novamente aí o contexto aí do reinado de Cristo, o desejo de um rei ideal que seja reconhecido entre as nações, reflete novamente a percepção da vinda de Jesus. O verso 12 a 14: porque ele acode ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desviado. Gente, e ele tem piedade do fraco e do necessitado, e salva a alma do indigente. Redime a sua alma da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Não tem como não ser mais humano, mais cristão do que esses versículos. Então, o rei, ele livra o necessitado, ele socorre o pobre, ele valoriza os fracos, ele combate a violência. Não tem nada como não ser uma questão social aqui, né? Os Salmos é algo que deveria ser ensinado. Na minha época tinha Educação Moral e Cívica e o SPB. Então, assim, os Salmos deveria ser essa questão o livro para ensinar questões sociais para a humanidade, para os reis, para o governante, ensinar a ser politizado. O Salmo é tremendo porque ele traz essa questão, ele nos incomoda, nos constrange, ele nos chacoalha, e eu digo isso, e qualquer autoridade, não importa eu e você, qualquer autoridade que a gente exerça dentro de casa, como pais, como marido, como vizinho, essa questão social, mas o sangue dessas pessoas são preciosos para Deus. Não pensa que Deus vai esquecer dos órfãos e a viúva. E ele não está falando que é o órfão cristão ou a viúva cristã. É um engano alguém achar que não. A palavra de Deus diz que o sol vem para bons e maus. E com certeza ele vai olhar aqueles que são mais vulneráveis, que passaram ali, tiveram oportunidade de serem assistidos, e aquele que teve oportunidade de mudar a vida daquele, por uma questão de umbigo, não olhou para esses. Então, o verso 15 diz: viverá e lhe será dado o ouro de Sabá, e continuamente se fará por eles orações. É, a, e bendirão todos os dias. Então ele traz essa ideia aí, né? O texto passa a descrever um reino contínuo, com orações, com honra e abundância. Menciona de novo o ouro de Sabaí, um símbolo de riqueza
reconhecimento. O verso 16 diz: haja terra abundância de cereais que ondulem até o cismo do monte, e seja as suas messes como o líbano, e das suas cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Novamente aí a abundância de um reino onde Deus está presente, onde os montes traz aí, mesmo em terras áridas, se tornam férteis e produzem abundância aí. Um retrato poético aí da bênção divina sobre toda a criação. O verso 17: subsiste para sempre o seu nome e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens. Olha só, todos, se é todos, não é de A ou de B, todos, seja brasileiros, argentinos, uruguaios, palestinos, russos, chineses, americanos, todas as nações. E novamente, nós cristãos, a gente tem que começar a olhar que o nosso reino não é deste mundo. Todos, nós estamos aqui para ganhar todas as almas para Cristo, como Jesus. Jesus não via se era romano, grego. O apóstolo Paulo fala isso, nem para o grego, nem para o judeu, nem para o romano. Todos. Por que que agora nós vamos querer mudar essa situação? Jesus. O verso 17: subsiste para sempre seu nome, prospere enquanto resplandecer o sol, e nele serão abençoados todos os homens das nações, e lhe chame bem-aventurados, felizes, felizes, né? Ionon, né? A ideia de continuidade e permanência. E o verso 18: bendito seja o Deus de Israel, que só ele opera prodígio. É esse Deus que nós adoramos, o Deus de Israel, Yahvé. Não é desse Israel geográfico, é aquele que deu a Israel, Jacó, a descendência de Jesus. É esse Deus que a gente adora, não um Deus geográfico, um Deus da história, que vai além dos meios políticos aí. Aí o foco do rei muda para Deus. E aí o verso 19: bendito para sempre seja glorioso o nome, e da sua glória encha toda a terra. Amém, amém. Toda a glória seja dada a Deus, toda a riqueza seja dada a Deus. O verso 20: findam as orações de Davi, filho de Jessé. Então, esse último versículo aí funciona como uma nota editorial aí, marcando o encerramento da segunda grande coleção dos Salmos, atribuído a Davi, ou nesse caso Salomão. Aí é questão de teólogos aí. O salmo é messiânico, o salmo traz a justiça, a prosperidade, o foco aí é nas pessoas mais vulneráveis, a influência da tradição cristã, são vários versículos, não vou conseguir ler todos. E esse salmo aí apresenta o rei ideal. Quem é o rei ideal? É Jesus. Nós não devemos colocar a nossa confiança no homem. Maldito o homem que confia no homem. Todo homem ele é passível de errar e de pecar. Então, o nosso papel não é levantar a bandeira de A ou de B. Nosso papel é falar do amor de Jesus. Que nesse ano, em especial, possamos orar para aqueles que têm autoridade, que Deus faça justiça, traga à tona, revele toda a verdade, independente daquilo que eu acho que é certo e errado, que Deus faça valer o nome dele, em nome de Jesus, no nosso país, e tenha misericórdia dos menos afortunados, as minorias, não importa qual. Não estou aqui para, nós não estamos aqui para isso. Eu sei que todos precisam do amor de Jesus, seja branco, negro, homem, mulher, aqueles, seja prostitutas, homossexuais, todos precisam do amor de Jesus. Não importa o que as pessoas dizem, importa é que o amor de Jesus é para todos, não é para um grupo de pessoas. Na verdade, é. O amor de Jesus é para o único grupo, os imperfeitos e os pecadores. Ele veio para os pecadores. Que nesse dia eu e você possamos ter isso em mente,
que as pessoas precisam ouvir do amor de Jesus, não da religiosidade do homem. Que Deus repreenda em mim, em nós, todo espírito de religiosidade que impede, não impeçar as criancinhas de vir até Jesus. Que se eu e você não pudermos ajudar no reino de Jesus, que Deus não nos permita atrapalhar o reino dele. Amém? Ó Deus, obrigado pelo privilégio de estarmos juntos nessa manhã. De coração, ó Deus, que em nome de Jesus, o Senhor nunca nos permita atrapalhar a glória do Senhor, o seu reino, a sua missão na terra. Que todas as vidas que o Senhor desejar salvar, todas, e eu sei que é todas, sem exceção, o Senhor salve em nome de Jesus. Que o Senhor, de alguma maneira, possa nos permitir ser usado na nossa fraqueza, na nossa falha, na nossa ignorância, muitas vezes, na nossa infidelidade. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a dar um bom testemunho, a ser como Jesus e realmente abraçar as vidas e elas verem em nós, Jesus. Que as pessoas vejam em nós, Jesus. Amém, meu Pai. Amém, amados. Que Deus nos abençoe nesse dia ensolarado de inverno, no nome de Jesus. Shalom Adonai.